Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Caros irmãos, a prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e de luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e de sua tranquila fé, nessa hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, à cilada dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus,
faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora, na pátria espiritual, jazem inconscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar o perdão. Pai, nós pedimos que a Tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para Ti, cheios de amor e de alegrias. E que essa nova aurora, ao descortinar-se diante de seus olhos, possa ser um marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a Tua bondade, desejando que a Tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que o alvorecer de um novo dia em suas vidas possam, jovens e crianças, encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidade, de amizades, sentindo em Ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com muito amor e muita fé. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores,
confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que o nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica.
aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir o teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes, na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando um tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado sejas, Senhor. Aproveitando este momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Busca e Acharás, pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Drágias de saúde. André Luiz. Obstáculos? Trabalhe sempre. Problemas? Ação discreta. Provações? Aceite-as. Ofensas? Perdoe. Tribulações? Paciência. Mágoas? Esqueça. Discórdias? Pacifique. Males? Persevere no bem. Incompreensões? Entendamos. Fracasso? Recomece. Conflitos no lar? Tolerância. Solidão? Ampare alguém. Dificuldades? Siga adiante. Maledicência? Silêncio. Perturbações? Mais calma. Cansaço? Renove-se. Perigo iminente? Oração. Reclamações? Servir mais. Adversários? Respeite-os. Tempestades na vida? Confie em Deus. E após estes ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando esta sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização desse trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos nossos pensamentos e atitudes, para que a harmonia, agora conquistada, seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Para nossa alegria, então, na noite de hoje, vamos receber esse irmão
que vem do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo. Desculpa, Cristiano, esqueci aqui agora o nome da cidade, mas tu vai nos dizer. Boa noite, Castelo, Espírito Cristiano. Então, Santo. eu quero que tu faça uma breve apresentação, Cristiano, da tua cidade, as tuas funções aí na tua casa espírita, enfim. Boa noite. Boa noite, me chamo Cristiano Paiva, sou soteropolitano lá de Salvador, mas estou radicado aqui no Espírito Santo, resido atualmente no município de Castelo, interior do Espírito Santo, próximo à Cachoeira de Itapemirim, a terra do Roberto Carlos, e sou trabalhador do Centro Espírita Luz e Trabalho. Atualmente trabalho no setor de comunicação social da Casa Espírita. E já estive aí no Rio Grande do Sul, gostaria de estar pessoalmente com os amigos da Casa Espírita, mas a situação não permite, não é mesmo? Mas é uma região que eu me sinto muito em casa pela quantidade de vezes que já fui aí no estado do Rio Grande do Sul. Gostaria imensamente de agradecer ao Arley, à diretoria da casa, pelo carinhoso convite. Estou sempre à disposição de vocês. E o tema que nós vamos conversar na noite de hoje, o escândalo é necessário, mas ai de quem cometê-lo. Naturalmente, a orientação de Jesus, nós abreviamos para caber no material de divulgação do estudo. Só que a orientação completa do Cristo, que está lá registrada em Mateus, no capítulo 18, no versículo 7, é: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Esta é a orientação completa. E esse estudo já foi objeto de muita polêmica, de muitas controvérsias em diversos grupos de estudo do evangelho, não apenas nos templos espíritas, mas também nos templos católicos, nos templos evangélicos, porque existe aí um aparente paradoxo, uma aparente contradição, não é mesmo? E é esse o objetivo do estudo de hoje. Só um instante que eu vou trocar aqui de microfone para ficar melhor. O objetivo do estudo de hoje é justamente resolver esse aparente paradoxo. Então, eu costumo falar que o estudioso do Evangelho ele tem que ir com muita cautela, ele tem que ir com muito cuidado no estudo do Evangelho, para não incorrer em equívocos interpretativos. Sobretudo no estudo de hoje. Nós temos de ir com muito cuidado, muito cuidado. Então, vamos compreender como é que se deu, e essa orientação serve não apenas para o estudo de hoje, mas para a interpretação de qualquer apontamento bíblico, sobretudo da Boa Nova, como é que se deu o processo de tradução de tudo que foi narrado ali por Jesus Cristo, registrado pelos evangelistas. Como é que se deu esse processo de tradução? Porque Jesus, a língua principal com que ele se comunicou, foi a língua hebraica. Mas ele também se utilizava do aramaico. Antes de tudo, gente, a gente tem que compreender que nós estamos aqui, na qualidade de espíritos imortais, matriculados em mais um educandário planetário, onde Jesus Cristo, governador espiritual do orbe, é o nosso divino pedagogo. E quando o Cristo veio, há cerca de 2000 anos atrás, ele veio para atender a dois importantes propósitos. Um propósito, a gente sabe qual foi: atualizar o seu código de conduta moral através do seu evangelho. Atualizar o código de conduta moral. O outro foi aferir resultados. Aferir resultados, que não é o propósito do estudo de hoje. A gente não vai entrar nesse mérito da aferição de resultados. Resultados espirituais de nós alunos. Naquele primeiro propósito, de trazer, de atualizar o código de conduta moral, e ele veio pessoalmente para isso, ele se utilizou de técnicas pedagógicas,
Duas técnicas pedagógicas importantes utilizadas pelo Cristo para poder pregar o seu evangelho, trazer as lições do evangelho, foi o exemplo e a outra foi a linguagem. A linguagem. E um dos atributos importantes da linguagem que o Cristo utilizou foi a simbologia, a metáfora, as parábolas. Só que essa passagem, Jesus, ele nos deixou de forma direta. Ele não deixou essa passagem do escândalo de forma metafórica. Ele nos falou de forma direta. Ai do mundo por causa dos escândalos. Pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Foi de forma direta. Só que a gente tem que ter em mente que o hebraico antigo era uma linguagem, era um idioma pobre de vocabulário. Então, por isso que a gente tem que entender como é que se deu o processo de tradução. Porque Jesus falava em hebraico e aramaico. Porque na comunidade onde Jesus vivia, tinha muitos arameus, o povo comerciante da época. Então, ele misturava muitas vezes hebraico com aramaico. Um exemplo, quando Jesus pronunciou nos tormentos do Calvário, meu Deus, por que me abandonastes? Em hebraico com aramaico. Eli, Eli, hebraico. Lama sabachthani, aramaico. Então era comum. Só abrindo parênteses aqui, que essa fala de Jesus não representava nem um pouquinho uma falta de fé do Cristo em Deus. É porque a gente não tem o conhecimento da cultura do povo judeu e a gente comete equívocos interpretativos. Também não cabe no estudo de hoje, mas não tinha nada a ver com falta de fé ou medo do Cristo. Fecha parênteses. Muito bem. Então, Jesus narrou essa passagem do escândalo em hebraico e aramaico. Foi registrado por Mateus em hebraico e aramaico. Foi traduzido por um amigo de Mateus, porque Mateus não era especialista na língua grega. Foi traduzido para o grego, um grego que não existe mais, um grego na época chamado grego koiné, um grego de 8 vogais. Então, foi traduzido para o grego. E depois é que foi traduzido para o latim antigo, depois para o latim moderno, a Vulgata, e depois para as demais línguas. Então, nesse processo de tradução, muitas vezes, não se passava o verdadeiro pensamento do Cristo, daquilo que o povo da Galileia de fato ouviu de Jesus. Por quê? Porque o hebraico antigo era uma língua pobre, de poucas vogais. Quando foi traduzido para o grego koiné, um grego de 8 vogais. Depois foi traduzido por tradutores informais que cometiam pecados na hora de traduzir, porque não cuidavam da parte do contexto. Não cuidavam de transliterar. O que é transliterar? Transliterar é considerar o contexto. Um exemplo. Se eu falar aqui para vocês, eu trouxe um balde de manga da roça, traduz para o inglês. Para eu traduzir para o inglês, eu tenho que entender o contexto. Porque manga, ele tem diversos significados na língua portuguesa. Tem a manga do verbo mangar, tem a manga peça de um veículo, tem a manga de camisa e tem a manga fruta. Eu trouxe o que da roça? Compreendendo o contexto, eu só posso ter trazido da roça uma manga fruta. Então, já que eu compreendi que é manga fruta, eu vou traduzir para o inglês manga fruta. Então, o nome disso é transliterar. Então, a fala do Cristo, a todo momento, deveria ter sido transliterada, compreender o contexto, para poder atribuir o melhor significado na tradução. Então, muitas vezes a gente não compreende certas falas do Cristo por falhas de tradução, faltou a transliteração. Então, quando Jesus fala escândalo, quando a gente lê no Evangelho a palavra escândalo, será que é realmente o escândalo da forma que a gente compreende? Porque se você perguntar a qualquer pessoa hoje, o que você compreende? O que é escândalo? A pessoa vai lá no dicionário. E lá no dicionário vai estar escrito que escândalo é o quê? É uma indignação, é uma perplexidade ou sentimento de revolta, provocados por ato que viola convenções morais e regras de decoro. Então, o escândalo, da forma que a gente conhece, ele é um ruído, uma repercussão de uma ação. Não é a ação em si, mas a repercussão que ela possa ter. É isso que a gente entende por escândalo hoje. O significado que nós temos hoje de escândalo é esse, não é verdade? Mas é esse escândalo que Jesus quis dizer
quando ele falou ai do mundo por causa dos escândalos? Obviamente que não. Então, quando a gente recorre ao Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz qual é o sentido da palavra escândalo que Jesus quis passar. Onde Kardec diz assim: no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que em certos casos, se eu fosse Kardec, teria falado na maioria dos casos, não se lhe apreende o significado. Por isso que muitas vezes as pessoas cometem equívocos interpretativos, às vezes por não compreender o significado da palavra escândalo. E Allan Kardec continua: já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. O escândalo que a gente lê no Evangelho é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. E continua Kardec: toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. Toda ação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. E finaliza Allan Kardec na sua orientação sobre o escândalo. O escândalo, nesse caso, ou seja, no sentido evangélico, é o resultado efetivo do mal moral. É o mal moral cometido por alguém. Matar, roubar, estuprar, abandonar, ferir, mentir, ludibriar. Isso, no sentido evangélico, aqui é escândalo. Ah, mas Jesus falou a palavra escândalo? Não, ele falou a palavra que o povo da Galileia em hebraico compreenderia como a gente compreende hoje, quando a gente compreende o verdadeiro significado. Ai, é como se fosse traduzir Jesus hoje: ai do mundo por causa do mal moral. Seria mais ou menos isso. E foi isso que o povo da Galileia ouviu. Ai do mundo por causa da maldade humana cometida pelos homens. Mais ou menos isso. E não escândalo. Olha a importância de compreender o processo de tradução, para não incorrer em erro. Agora, para nós termos a plena compreensão da fala de Jesus, para a gente afastar aquela ideia do paradoxo, do aparente paradoxo, a gente vai ter que compreender primeiro uma outra passagem. Então vou pedir licença para poder a gente estudar o versículo 8º do capítulo 18 de Mateus e depois voltar para o 7º, que aí a gente vai compreender o 7º. E o que diz lá no versículo 8º? Olha a orientação do Cristo. Se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Essa foi a orientação do Cristo. E muitas vezes, durante séculos, nós interpretamos as passagens do Evangelho do ponto de vista literal. Literal. Se apegando à letra que mata. Só que eu nunca vi nenhum estudioso do Evangelho que se apega à letra que mata. Que interpreta tudo do ponto de vista literal. Eu nunca vi ninguém levando essa passagem a ferro e fogo na interpretação, do ponto de vista literal. Se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o. Você já viu algum criminoso arrependido que se converteu em cristão cortar a mão e jogar fora porque a mão cometeu maldade, cometeu um escândalo? Você já viu alguém fazer isso? Você já viu alguém cortar as próprias pernas porque as utilizou para o mal? Você já viu alguém arrancar os próprios olhos porque os utilizaram para o mal? Você já viu alguém fazer isso? Então as pessoas só se apegam ao sentido literal daquilo que está escrito no Evangelho quando lhe é conveniente. Porque ninguém, em sã consciência, vai cortar as mãos. Então, o que Jesus quis dizer com isso se ele não estava sugerindo que a gente cortasse a mão no sentido literal? Ali, roubei, vou aqui pegar a faca e vou cortar minha mão. Jesus estava tentando nos ensinar o mecanismo de redenção espiritual. Sabe por quê? Porque Jesus não se comunicava com um pedaço de carne. Jesus se comunicava com seres espirituais, com espíritos imortais.
E o povo compreendia, na época, a pluralidade das existências. O povo compreendia. Então, já que o povo compreendia a pluralidade das existências, com exceção dos saduceus, que era uma minoria, mas todos os demais compreendiam, e eu tenho alguns estudos aí no YouTube registrados, onde a gente traz essa comprovação de que o povo, na época, compreendia a reencarnação. Então, Jesus deixou essa orientação que ele explicava o mecanismo de redenção. Mecanismo de redenção. E aí, aqui a gente vai ter que clarear agora o raciocínio, relembrando qual é o mecanismo de redenção espiritual, como é que se dá o mecanismo de redenção. Porque a doutrina espírita nos trouxe essas orientações. Então, como é que acontece o mecanismo de redenção? Qualquer pessoa que comete uma infração à lei de Deus, uma luzinha se acende aqui, chamada culpa, não é verdade? Para essa luzinha se apagar, não é um processo tão simples, não é um processo tão fácil. Quem dera se a luzinha culpa se apagasse com simples arrependimento do ofensor. Quem dera fosse simples assim. Quem dera que a luzinha culpa se apagasse com simples perdão do ofendido. Quem dera que a luzinha culpa se apagasse com um processo ritualístico, como, por exemplo, rezar 50 Ave Marias e 50 Pai Nossos. Quem dera fosse simples assim, mas não é simples. Para a luzinha culpa se apagar, tem que passar por um processo, um mecanismo de redenção. Como é que se dá esse mecanismo? Dificilmente alguém consegue apagar a luzinha culpa ainda encarnado. A pessoa desencarna, a luzinha culpa no plano espiritual se converte em dor moral. O sofrimento do espírito no além-túmulo se chama dor moral. Dor moral muito grande é o inferno muito grande. Dor moral pequena é o inferno pequeno. A criatura que não sofre dor moral está no céu, entre aspas. Não importa a religião, não importa a crença. A pessoa que sofre no plano espiritual sofre de dor moral. A intensidade do sofrimento da criatura no além-túmulo é definida pela intensidade da dor moral. E o que acontece? A pessoa está sofrendo de dor moral. Ela vai iniciar o primeiro processo do tratamento, para a luzinha culpa se apagar. Arrependimento, está lá na quarta obra kardeciana, na primeira parte, no capítulo Código Penal da Vida Futura. A pessoa vai ficar de joelho, arrependido do que fez, e ele não vai pedir a Deus para sofrer o que fez o outro sofrer. Ele vai implorar, é diferente. Implorar a Deus para sofrer o que fez o outro sofrer. E a terceira etapa? A primeira etapa é arrependimento. A segunda etapa, qual é? Deus vai conceder tudo que a gente pedir? Não. Por quê? Porque se Deus concedesse tudo que a gente pedir, imagina você um capataz, aquele que cuidava de escravos na época da escravidão. Um escravo fugia, ele arrancava a perna. O outro fugia, ele arrancava os olhos. Ele abusava sexualmente das esposas dos escravos. Imagina você se ele fosse pedir tudo a Deus. Para ele ser estuprado, para ele perder as pernas, para ele perder os olhos. Deus não ia conceder, sabe por quê? Porque ele ia cometer suicídio, encarnação, pós-encarnação, por falta de robustez psíquica. Então, Deus não concede tudo, ele concede parte. E nós reencarnamos, comprometidos em ser uma pessoa melhor. Mas a gente vai sofrer um processo expiatório, de perder a perna, de perder os olhos, de sofrer um abuso sexual. Nós reencarnamos comprometidos para ser uma pessoa melhor, e caso a gente não seja uma pessoa melhor, não consiga praticar o bem conforme a gente deseja, a gente vai ter que passar pela expiação. Porque anota aí, quem tem um caderninho, anota. No mundo de expiação e prova, ninguém reencarna para sofrer. Expiação, sofrimento, é exceção à regra. Ninguém reencarna fadado a sofrer. Todos nós reencarnamos sujeitos a sofrer. Sujeito, gente. Porque na primeira epístola de Pedro deixa claro, o amor cobre uma multidão de pecados. Se a gente praticar o bem conforme a gente programou, porque ninguém programa o mal, no dia do acerto de contas, a dívida vai ser suspensa por tempo indeterminado. Fecha parêntese. Então a gente reencarna. Na maioria das vezes, a gente não se entrega ao comportamento altruísta, à caridade, não vai ao encontro do coração necessitado por uma questão de inclinação moral, porque vem a amnésia, é muito difícil
resistir às tentações na idade espiritual que a gente se encontra. Então, na maioria das vezes, acontece a expiação. Aquela regra do amor cobre a multidão de pecados, infelizmente, na maioria das vezes, não é aplicada porque a gente não pratica o amor. Não é verdade? Muito bem. No dia do acerto de conta, o que vai acontecer? O escândalo. O que é o escândalo mesmo, segundo a interpretação do ponto de vista evangélico trazido por Kardec? É o resultado efetivo do mal moral. Então, é necessário que aconteça o escândalo. Então, uma pessoa que sofreu ali num deslizamento de terra, é escândalo? Não. Por quê? Porque não foi mal moral, foi o mal da natureza. A pessoa que desencarnou com um raio na cabeça, mal da natureza, não é mal moral. Eu já vi muitos estudiosos aí da doutrina espírita cometendo equívocos, atribuindo os flagelos naturais ao escândalo. E não é verdade. Porque escândalo é mal moral. É uma reação má de um indivíduo para o outro. Então, não é lei da natureza. Então, digamos que eu, cristiano, cometi esses equívocos, que eu fui um capataz. E eu programei de perder os olhos, ou de ser abusado sexualmente, porque eu abusei muito das esposas dos escravos. Então, o escândalo é necessário, ou seja, eu terei que cruzar o caminho. Presta atenção, gente. Aqui já é explicação para poder agora a gente entender com lucidez o aparente paradoxo. Eu precisarei passar pelo estupro? Eu precisarei que alguém me mate, caso eu tenha assassinado alguém em vida passada? Eu precisaria passar por aquela experiência? O escândalo é necessário. Ou seja, o resultado efetivo do mal moral, segundo Kardec, que é o que Jesus quis dizer, é necessário. A pessoa tem que passar por aquela situação, porque faz parte do mecanismo de redenção. Quer gostemos, quer não gostemos, quer compreendemos, quer não compreendemos. É lei da natureza. Então, eu vou programar, se eu abandonei um filho na vida passada, eu vou programar para reencarnar e ter como pai uma pessoa que muito provavelmente irá me abandonar quando eu nascer. Ah, Cristiano, mas ninguém programa maldade. Eu não estou programando para mim maldade, estou programando para mim um tratamento espiritual. O pai que está programado a me abandonar, ele não vai programar me abandonar. Não. Ele vai programar a não fazer isso mais. Nunca mais na vida dele, em nenhuma experiência. Ah, então como é que você vai pagar sua expiação se ele não te abandonar? Aí é que está o X da questão. Aí é que está a compreensão da coisa. Eu preciso passar pelo escândalo. Mas como é que Jesus continua a frase? Ai do homem que através dele vier o escândalo. Ai do homem por quem o escândalo venha. Eu estou programado a morrer assassinado, mas ai de quem me assassinar. Cristiano, mas se o assassino na hora H se arrepender, é isso que Deus quer, que o assassino na hora H se arrependa. E minha expiação? Se ele se arrepender, 2 dias depois, você vai ter uma nova oportunidade de morrer assassinado. Desse jeito. Então, para o escândalo acontecer, para a expiação acontecer, não tem que surgir um novo criminoso, de forma nenhuma, porque ninguém programa para praticar o mal. Cristiano, como é que se dá, então, essa programação de cruzar o caminho com quem tem que nos ferir? Aí é que tem outro lance da questão. Digamos que você está fazendo uma prova ali prova de matemática, e você não está bem em matemática. Aí você tirou 1,2 na primeira prova. Você estudou e tirou 1,6 na segunda prova. Na terceira prova, que vai acontecer uma semana depois, qual é a probabilidade de você tirar 10? Muito pequena. A probabilidade de você tirar 2, 3 é melhor do que tirar 10. Raciocínio lógico, lei da natureza, porque a natureza dá os assaltos. Então eu vou cruzar o caminho com a pessoa que tem previsão de tirar uma nota baixa naquela disciplina. Do assassinato, do estupro, da desonestidade, do roubo, não importa qual seja. Probabilidade. Não quer dizer que a pessoa tem que cometer, mas ela está na idade espiritual ali de cometer aquele equívoco. Existe uma grande probabilidade. Então eu vou programar minha encarnação para cruzar o caminho com alguém que tem uma grande probabilidade de cometer aquele equívoco. Mas não necessariamente ele tem que cometer aquele equívoco, de forma nenhuma. Mas se ele não cometer, não quer dizer que eu me livrei do acerto de contas. Quer dizer que eu procrastinei o meu acerto de contas. Conseguiram compreender, gente? Eu tenho que passar, não importa quem será o sujeito que vai promover aquele acontecimento. Mas eu vou ter que passar por aquilo. Cristiano, mas você vai ter que passar? Não. Se Jesus fosse falar hoje, o escândalo é
é necessário, nós temos hoje, como é que Jesus falaria? O escândalo não é necessário. O escândalo talvez aconteça se a gente não praticar o bem. Talvez aconteça. Por quê? Porque o amor cobra a multidão de pecados. Se eu programei ser assassinado, se eu programei que alguém me enfiasse uma faca no pulmão, numa tentativa de assalto, se eu pratiquei o bem desde quando eu nasci e sempre fui ao encontro do coração necessitado, com renúncia, com sacrifício, na hora da expiação, eu não vou ter que cruzar o caminho da pessoa que eu planejei cruzar, que enfiaria uma faca no meu pulmão ou na minha barriga. Você pode ter certeza, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Mas, se eu me entregar às facilidades do mundo, e não for ao encontro do coração necessitado, não praticar o bem, não perdoar as ofensas recebidas, não agir com indulgência com quem erra, ficar apedrejando os criminosos, o que vai acontecer se eu faltar com essa caridade? No dia do acerto de contas, eu vou cruzar o caminho da pessoa que está tirando nota baixa naquela matéria. Não importa qual seja a matéria, o assassinato, o estupro, a ofensa, o roubo, não importa, mas eu vou cruzar o caminho com aquela pessoa que eu planejei. E aquela pessoa não necessariamente vai conseguir cometer o escândalo, porque Jesus falou, ai de quem cometeu o escândalo, então ele pode, na hora H, se arrepender. É como, entre aspas, aqui fazendo uma ilustração, é como se o leão, na hora de nos comer, se tornasse vegetariano. Pode acontecer, mas qual é a probabilidade que o leão se torne vegetariano na hora de me comer? Então, o que Jesus quis dizer, gente, foi justamente isso nessa passagem, e eu acredito que já está dando aqui, né, pelo reloginho que está aparecendo aqui, já está dando o tempo que nos foi programado. Então, para finalizar o estudo de hoje, nós temos que ter em mente que precisamos perdoar sempre a pessoa que nos foi objeto de escândalo. Por quê? Porque se não fosse ele, seria outro. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Ah, a pessoa, o meu pai me abandonou quando eu nasci. Se não fosse ele, seria outro. Se ele não tivesse tão ruim naquela disciplina, você pode ter certeza, você planejaria reencarnar com a outra criatura que tivesse ruim naquela disciplina. Por quê? Porque o escândalo é necessário. Você ia implorar a Deus para ser abandonado porque você abandonou vários filhos no passado. Então, o escândalo é necessário. Não importa quem seja a pessoa que vai promover. E tendo essa compreensão, talvez a gente consiga se concentrar mais na justiça divina do que no erro ou na falha que a outra pessoa cometeu para conosco. Porque se não fosse ela, tenha certeza, seria outra pessoa e fica muito mais fácil de promover o perdão através deste raciocínio lógico. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós, muita paz, um beijo no coração de todos. Obrigada, Cristiano, pela excelente reflexão. Nós convidamos a todos, então, para a prece de encerramento. A nossa prece é a prece do anjo guardião. Convidamos a todos a sentar confortavelmente, elevar o seu pensamento a Deus e nos acompanhar com o pensamento. Espíritos esclarecidos e bondosos, mensageiros de Deus, que receberam por missão esclarecer os homens e conduzi-los ao bom caminho. Ajudem-me nas provas desta vida, dando-me forças para suportá-las sem lamentações. Desviem de mim os pensamentos ruins e façam com que eu não sintonize com nenhum dos espíritos que tentarem me induzir ao mal. Despertem minha consciência, para que eu perceba os meus próprios defeitos, e retirem dos meus olhos o véu do orgulho, que poderia me impedir de perceber esses erros e combatê-los em mim mesmo. A você, meu anjo da guarda, que tem por missão cuidar mais particularmente de mim, e a vocês, meus espíritos protetores, que se interessam por mim. Façam com que eu me torne digno da benevolência que me dispensam, por conhecerem as minhas necessidades. Façam com que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus.
Que assim seja, que tenhamos todos uma noite abençoada, cuidando dos pensamentos.